Olá, turminha, vamos continuar? Então, a gente já fez o nosso calendário, já fizemos a atividade do número 3. Agora, a gente vai pegar essa folhinha aqui, que é uma folhinha explicando pra gente por que hoje a gente comemora o fim da escravatura. O que será que é isso, professora? Vocês já assistiram a historinha que a professora mandou? Então, agora eu vou explicar para vocês resumidamente, tá bom? Por que existiram escravos e o que são escravos, tá bom? Então, a professora montou essa folhinha aqui para vocês. Tem várias figuras, obedecendo a ordem cronológica, a ordem que os fatos foram acontecendo aqui no nosso país. Como se chama o nosso país? Vocês lembram? É o Brasil, isso mesmo. Então, olha só, aqui tem a história do início ao fim da escravidão no Brasil. Vamos lá? Então, nessa primeira imagem aqui, meus amores, vamos ver. Deixa eu focar. Vocês estão vendo? Aqui tem o mapa do Brasil e aqui tem uma caravela, que era aqueles barcos que os portugueses chegaram. Nós já aprendemos que o Brasil era habitado por índios. E o rei de Portugal, certa vez, queria que os portugueses chegassem na Índia. Só que eles erraram o caminho e chegaram numa terra nova. Vocês sabem que esse mapa aqui, de que país que é? É o mapa do nosso país, que é o mapa do Brasil. Então, lá no ano de 1500, como a gente já aprendeu no mês de abril, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Isso mesmo, então vocês podem pintar essa figura. Olha só, o barco dos portugueses, que a gente chamava de caravelas e naus, chegaram aqui no Brasil. Muito bem. Quando eles chegaram aqui no Brasil, o que eles encontraram, meus amores? Eles encontraram florestas, tinham muitas florestas, muitas árvores, inclusive o nosso Brasil tem o nome de uma árvore, que é o pau-brasil, né? E quem morava aqui nas nossas terras, aqui no Brasil? De quem era o Brasil, meus amores? Eram dos índios, porque eles já viviam aqui no nosso país, certo? Mas os portugueses chegaram aqui, encontraram muitas florestas e encontraram os índios e com o passar do tempo, os portugueses moraram aqui, tomaram conta do Brasil, pegaram o Brasil para eles, né? E aí, o que eles queriam fazer, meus amores? Eles começaram a construir cidades, construir casas, o que não tinha. Antes da chegada deles, os índios viviam em tribos, né? E não tinha civilização como a nossa, construíram casa com tijolos, madeira. Não, não tinha. Isso é uma cultura que veio lá dos portugueses, lá de outros países. Então, o que eles precisavam, meus amores? Eles queriam construir casas, cidades. Olha só, começaram a construir vilas, né? E principalmente eles começaram a cultivar a plantação, porque eles precisavam se alimentar, né? Então eles começaram a criar animais e a fazer plantações aqui. Então eles derrubavam as florestas, né? Cortavam as árvores, que tinha muita floresta aqui, para começar a fazer cidades, pequenas vilas e fazer as plantações. E uma das plantações que mais tiveram aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, foi a cana-de-açúcar. Isso mesmo, a mesma cana que a gente tem hoje aqui toda em volta da nossa cidade, né? Então, uma das principais plantações era a cana-de-açúcar. E muitos outros também, de outros tipos de alimento. Então, os portugueses queriam construir cidades e começar plantações, cultivar plantações para crescer a economia, para eles venderem alimentos. Então, nessa primeira parte aqui da história da nossa escravatura, começou assim, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Quando chegaram aqui, eles tinham muitas florestas e os índios moravam aqui. Mas os portugueses pegaram o Brasil para eles. Isso mesmo. E começaram a construir cidades, começaram a construir vilas
e começaram a plantar, a fazer plantações. Mas quem ia trabalhar para eles para fazer tudo isso? Eles não queriam trabalhar dessa forma porque eles eram pessoas importantes, eles se consideravam pessoas importantes. Então, sabe o que eles fizeram, meus amores? Quem morava aqui no Brasil quando os portugueses chegaram? Os índios. E eles precisavam de pessoas para trabalhar para eles. Então, sabe o que eles fizeram? Pegaram os índios, tentaram ensinar os índios a trabalhar e escravizaram. Isso mesmo, faziam os índios trabalharem sem receber salário. Muitos morreram porque se recusavam a mudar o estilo de vida, porque eles tinham o tipo de vida deles, a cultura deles, né? E aí os índios não estavam dando certo para fazer todo o trabalho que eles queriam nas plantações, construir as coisas. Então, os portugueses tiveram uma ideia. Eles foram lá na África, que é um outro país bem longe daqui, e pegaram, como se fossem animais, pessoas que eram os africanos, os negros africanos. E aí, meus amores, eles separavam das famílias. Era muito triste, viu? Porque eles iam lá, pegavam os homens, mulheres, crianças como se fossem bichos. E eles traziam eles aqui para o Brasil nesses navios aqui, chamados de navios negreiros, porque traziam os negros escravos lá da África aqui. Então, aqui dentro, meus amores, ó, tinham muitas repartições e eles colocavam muitas pessoas apertadinho aqui, ó, como se fossem bicho, que nem bicho merece esse tipo de tratamento. Então, eles traziam e demorava muitos meses a viagem para chegar até aqui. E eles enchiam o navio de pessoas, dos escravos, aqui dentro. Muitos morriam durante o caminho. É uma história muito, muito triste. Então, eles colocavam os negros escravos aqui no navio negreiro e traziam aqui para o Brasil, para eles trabalharem, meus amores, dia e noite sem descanso, sem alimentação, porque eles comiam restos, muitas vezes eles comiam a comida dos animais, né? E eles trabalhavam muito sem salário para eles poderem ter a casinha deles. Eles eram tratados como animais, pessoal. Olha só, eles trabalharam muito quando chegavam aqui no Brasil. E aí, ó, eles trabalhavam muito, sem descanso, sem alimentação saudável, sem receber salários, né? E muitas vezes eles eram castigados. Tá vendo aqui, ó, o menininho cheirando? Eles eram castigados, porque ou eles tentavam fugir, ou os donos deles não estavam gostando do jeito que eles estavam trabalhando e eles eram castigados. Essa daqui, meus amores, é uma forma de castigo. Eles amarravam os escravos num pau, por exemplo, deixavam eles lá por dias, né, no sol quente, na chuva, no frio. E olha só aqui, vocês veem como eles eram cruéis. Eles colocaram o menininho aqui, o escravo, em cima de um formigueiro. O que aconteceu? As formigas começaram a subir nele e picar ele. Então, era assim, os castigos eram muito tristes. Isso mesmo, coisa assim que a gente não pode fazer nem com animal, né, pessoal? Porque também tem dores, também tem sentimentos, todos nós temos. Então, começou assim a escravidão no Brasil. Os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios e muitas florestas, começaram a desmatar as florestas para construir cidades, casas e as plantações, como a de cana-de-açúcar. E eles precisavam de pessoas que trabalhassem para eles na lavoura, né? Plantando, colhendo. E aí eles começaram a escravizar os índios, que eram os habitantes daqui. Mas não só os índios, eles também trouxeram os negros africanos nos navios negreiros lá da África, muito longe daqui, que eram tratados como animais, pior que animais, né? Eram maltratados, não tinham nenhum direito de trabalho, não recebiam salários e ainda eram muito castigados, né? E muitos negros africanos escravos morreram durante a escravidão. Muitos índios também morreram, viu, meus amores?
Mas, com o passar do tempo, a princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, olha aqui, ó, aqui é um desenho dela, o rostinho dela mesmo. Ela estava indignada, né? Não queria mais que acontecesse esse tipo de coisa no Brasil. E ela pôs um fim na escravidão aqui no Brasil. Ela pegou a pena, porque não existia caneta, e assinou uma lei dizendo que era proibido escravidão aqui no Brasil, que a partir daquele dia os escravos seriam livres. Isso mesmo, então teriam que receber salários, teriam que ter condições melhores de trabalho. E ela assinou a Lei Áurea, se chama Lei Áurea, que é uma lei que proibia a escravidão no Brasil. E a partir desse dia, olha só, os escravos ficaram livres. Eles podiam ir embora, eles podiam então lutar por direitos de trabalho, para que eles fossem bem tratados, para que eles recebessem salário, trabalhassem menos horas por dia e tivessem mais condições de trabalho. Então, por isso que é tão importante, crianças, o fim da escravidão no Brasil e no mundo todo, porque todos temos direitos trabalhistas, todos temos direitos a viver dignamente e não ser tratados como bichos, né? Transportados aqui nos navios negreiros como bichos. Então, foi uma época muito triste do nosso país, que a gente não tem orgulho, porque a gente fez, muitos homens morreram, muitas famílias foram separadas, então foi uma coisa muito triste. E hoje, como em todo o mundo, é proibida a escravidão, né, de qualquer tipo de pessoas. E os negros merecem nosso respeito e toda a nossa consideração por causa dessa história deles. Viu, pessoal? Então, os negros foram muito importantes para o nosso país. Eles, na verdade, construíram nosso país, as lavouras, sozinhos, com maus tratos, com muitas mortes. E com o fim da escravidão, tudo isso teve um fim. E todo ser humano merece nosso respeito. Todo ser humano merece toda a nossa admiração. Tá bom? Combinado? Então, essa é a história do fim da escravidão aqui no Brasil. Foi quando a princesa Isabel assinou uma lei que proibia o trabalho escravo no Brasil. E isso foi muito bom. Tá bom, meus amores? Então, vocês podem pintar os desenhos bem bonito. É só uma folha informativa para vocês saberem um porquê dessa data tão importante para nós, para os negros e para o mundo todo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e caprichem aí na pintura, hein?